Pronto, obrigado. Então, seja f de x igual, por exemplo, a 10 elevado a x2 menos 4x mais 1. Olha aí, ó. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a composta da exponencial de base 10 com a função polinomial, tá? Tá? Então eu tenho a composta da função exponencial de base 10, exponencial de base 10, esse símbolo aqui. Diga. O quê? Você está falando do número de Neper, não? O número de Neper já foi definido. Já foi definido na aula da semana passada. É a exponencial de 1. Já foi visto. Foi não? É o número E. Quem é o E? É o exponencial de quem? Na aula da sexta-feira, que eu gravei no sábado. Que é a exponencial de 1. Que aí foi demonstrado que... Na sexta não. Segunda. Foi na de segunda, foi a última aula. Que é a exponencial de 1 e ele é maior do que 2. Tá? Porque a exponencial de x é maior que ou igual a x mais 1, qualquer que seja o x real. Isso é aula. Tá? Então, quando você tem esse símbolo aqui, ó, isso aqui, ó, o exponencial de A aplicado em x, que é A elevado a x, lê-se como exponencial de x na base A. Exponencial de x na base A, tá? Então você tem aqui, ó, a exponencial da função polinomial da base 10. Mas isso é diferenciável. Quem é essa derivada? Quem é? F' de x. Ó, a fórmula, ó. Derivada de A elevado a x. Derivada primeira, quem é? A elevado a x, ln de A. Derivada segunda, quem é? A elevado a x, ln de A ao quadrado. Então, quem é a derivada dessa função? É a derivada da exponencial de base 10 aplicada na função polinomial, que é ela. Vezes quem? Logaritmo natural de 10, vezes a derivada da função polinomial. Dá quanto? 2x menos 4. E não esqueça disso. A função exponencial de base A, ela é invertida. Tá? Aqui, ó.
seja g de x igual a 4 elevado ao seno de x2 menos 3x. Então tem-se derivada de g em relação a x. Isso aqui é a função exponencial de base 4 aplicada no seno de x2 menos 3x. Então é a derivada, né? A derivada é ela mesma, né? 4 elevada ao seno de x2 menos 3x, vezes o quê? Ln de 4, vezes a derivada do seno, que é quem? Cosseno de quem? x2 menos 3x, vezes quem? 2x menos x. Tá aí. Tá? Por causa dessa forma. A elevado a x é ln de A. Tá? Outra coisa. Dado A positivo com A maior do que 1, quem é a integral de A elevado a x? Bem, quem é a derivada? Vai ser quanto? Vai ser uma função cuja derivada dá A elevado a x. Qual é? Vai ser uma função cuja derivada é A elevado a x. Então vai ser quem? Se a derivada de A elevado a x é A elevado a x ln de A, então quem vai ser essa integral? A elevado a x sobre ln de A. Está aqui. Então, diante disso, quem é a integral de x vezes 2 elevado a x2 menos 5? Quem é? Então, mudança de variável, o igual a quê? x2 menos 5. Com isso, quem é deu 2x dx. Pronto. Então, para ajeitar, é como? Fica a integral, aí fica, escreve 1/2, porque esse x eu levo para junto do dx multiplicado com 2, então 2 elevado a x2 menos 5, vezes o que? 2x dx. Com isso aqui é o u, enquanto esse é o du. Então fica o que? Integral de 1/2 vezes quanto? 2 elevado a u du. Então isso aqui é quanto? É 1/2 integral de 2 elevado a u. 2 elevado a u ln de 2 sobre ln de 2 mais uma constante. Tá? Mas quem é o u? Quem é o? Pronto, então volta. Tá? Então isso aqui é igual a quê? A 1/2
Vamos colocar logo assim. É igual a 1 sobre 2, logaritmo natural de 2, vezes quanto? 2 elevado a x2 menos 5, mais uma constante. Então essa é a integral dessa função. Integral dessa, por causa dessa forma. Tá? A derivada da exponência. Então não esqueça, tá? Não esqueça. Exponencial de base A aplicada em x, que por definição é A elevado a x para A positivo com A diferente de 1, tá? Você tem duas coisas. Primeiro, quem é a derivada dessa função em x é A elevado a x ln de A, tá? Então você tem isso aqui e a derivada segunda, portanto, é A elevado a x, o quadrado do ln de A, qualquer que seja o x real. E você tem todas as outras derivadas. Então daí sai todas as fórmulas. Entendido? Entendido? Agora, definição. Tá? Definição. Definição. Tá? Dado A positivo e A diferente de 1. Ah, por que diferente de 1? Porque não tem graça. Porque se A for igual a 1, eu tenho a função constante. Função constante para eu estudar essa função. Eu já sei tudo sobre ela, tá? Então, nem é injetiva, nem é sobrejetiva, né? Não tem nada disso, não tem graça. Então, dado A positivo e A diferente de 1, a função inversa da função exponencial de base A, da função exponencial de base A, a função inversa, que a função exponencial de base A está aqui, ó. Aqui, ó. A função exponencial de base A, ela é invertível, tá? Ela é invertível. Então, a função inversa da função exponencial de base A, ela é denominada, ela é chamada função logarítmica. De base A e é denotada sendo denotada por isso aqui.
Daí, né? Daí você tem o seguinte. Daí você tem o seguinte. Ei. Daí você tem o seguinte coisa. Então, quem é o domínio da função logaritmo de base A? É o contradomínio da exponencial de base A, ou seja, é o intervalo zero mais infinito. Quem é, né, o contradomínio da função logaritmo de base A? É os reais. E quem é o log na base A aplicada em x? É a inversa da exponencial aplicada em x, qualquer que seja o x positivo. Lembrando, né? A exponencial, a função exponencial de base A, ela vai de R no intervalo 0 mais infinito. Ela é invertível. Então, quando eu pego o log na base A, vai de quê? De 0 mais infinito em R. É a inversa. Tá? Tá? Outras coisas, tá? Além disso, você tem várias propriedades, né? Além disso, você tem o seguinte. Além disso, dado A positivo e A diferente de 1, tá? Quem é o log na base A da função exponencial de base A aplicada em x, ou seja, quem é o log na base A de A elevado a x? Isso é x, qualquer que seja o x real, é a inversa. É a inversa, tá? Quem é a exponencial na base A do log na base A de x, ou seja, quem é A elevado ao log de x na base A, tá? Quem é? É x, qualquer que seja o x positivo, é a inversa, tá? Não pode esquecer disso. Tá? Isso é da definição. É a inversa. Pronto, encerra e começa outro.